Na fase de projeto, nós não pensamos em produto. Na fase de projeto, nós pensamos exclusivamente em luz. Depois das soluções de projeto, dos sistemas de iluminação necessários ao projeto, já na última etapa é que nós vamos examinar que luminárias atenderão às necessidades de iluminação do próprio projeto. Então, eu diria que a luminária entra no final. A gente começa a fazer o projeto, no momento da elaboração a gente pensa em ambiente por ambiente, a que ele se destina e a quem se destina, ou seja, que atividade vai acontecer em cada ambiente. Em função dessas atividades, a gente projeta os efeitos de iluminação para criar as atmosferas para cumprir aqueles objetivos daquelas atividades. Depois a gente vai no mercado para ver quais são os equipamentos que podem nos oferecer aqueles efeitos em função do quanto o cliente quer investir. Né? Tem muita gente que... É legal falar disso porque tem muita gente que tem muita gente que acha que um projeto de iluminação é caro. E, na verdade, o projeto é o mais barato, né? Porque as luminárias o cliente já ia ter que comprar de qualquer jeito, a execução ele já ia fazer de qualquer jeito. O projeto de iluminação, sob um determinado ponto de vista, é uma consultoria para ele não comprar coisa errada e para ele investir melhor o dinheiro dele. Então, se o cara investe 1.000, 10.000 ou 100.000, com o envolvimento de um projetista de iluminação, ele talvez gaste a mesma coisa ou talvez gaste menos. Mas tendo resultados melhores. Então, não necessariamente a gente especifica luminárias em função do preço, mas sim em função da qualidade e sobretudo e principalmente em função delas entregarem os efeitos de iluminação que a gente projetou para esse cliente específico. Né? Não existe fórmula, receita de bolo na iluminação, a gente já falou isso várias vezes. E para cada cliente é um caso, então a gente especifica em função de cada cliente. O meu trabalho ele é baseado no conceito de iluminação integrada. Então é uma iluminação que ela está ligada à subjetividade, à criatividade. Então meu início de processo, ele é um processo bem desprendido, ele precisa ser bem desprendido. Então eu não estou muito preocupada se as peças vão existir ou se eu vou atender às normas. Nesse primeiro momento é apenas a parte conceitual, a parte bem criativa, onde eu tenho as intenções de luz, onde eu tenho o desenho da luz que eu quero. Passadas essa parte, aí sim eu vou procurar encontrar essas peças. A busca por essas peças, ela necessariamente é baseada em características. Então, muitas vezes essas peças não existem, essas peças a gente precisa customizar, adaptar ou mesmo criar. Isso é importante, daí o apoio dos fornecedores. É um processo um pouco mais lento, é um processo que muitas vezes ele precisa de um vai e vem, porque muitas vezes a gente não consegue atingir os resultados e é preciso uma adaptação nesse projeto. Mas no final a gente consegue atingir efeitos diferenciados e efeitos bem interessantes. Quando eu vou fazer lá o PowerPoint, essa é talvez dos momentos mais importantes, que é o momento que eu vou estar conceituando as soluções, tá? E a questão depois do que vai materializar esse conceito é justamente depois os materiais. E eu sempre falo que, vamos dizer, a arquitetura não é showroom de luminária, tá? Então, portanto, por exemplo, muitas soluções para mim estão integradas à arquitetura, ou à arquitetura de interiores ou mobiliário, de forma que essa iluminação possa, vamos dizer, como fonte de luz desaparecer, não ter uma presença, vamos dizer, efetiva. E onde cabe depois, óbvio, que luminárias que são decorativas, ou luminárias com um certo design que requerem, né, justamente essa presença que você seleciona, né, aí é óbvio que essas você vai, vamos dizer, buscar em função
da arquitetura que foi proposta pelo arquiteto, né? Da conversa que você tem com o cliente para saber o que ele gosta, o que ele não gosta, se é um cara mais inovador, se é um cara mais conservador, enfim, esse tipo de coisa. E é óbvio que com esses parâmetros principais de saber um pouco o que o cliente gosta e não gosta, e depois com os dados dados pela arquitetura, você sabendo ler um pouco essa arquitetura, né, você consegue sacar qual é o perfil do cliente e aí buscar, propor quais seriam as luminárias. No sistema, por exemplo, nas prioridades de iluminação técnica, né, essas que desaparecem, sem dúvida é a eficiência, o desempenho e algumas características técnicas e dimensionais para poder caber embaixo de uma prateleira, o driver pode estar localizado dentro do móvel ou então tem que estar de uma forma remota. Então são mais depois conhecimentos e questões técnicas, bem essa questão do desempenho de iluminação para poder atingir aquilo que você está, vamos dizer, imaginando. Na questão depois das peças decorativas, sem dúvida, através dessa indicação e dessa orientação que você tem dada pela arquitetura, pelo cliente, do que ele gosta, você vai buscar lá uma série de referências. Existem vários projetos que o cliente tem luminária já na casa dele, que gostaria de aproveitar e coisa e tal, e aí você tem que ver dentro daquela linguagem onde caberia. Geralmente, como um projeto novo, nunca é no mesmo lugar. Se é uma luminária de sala de jantar, vai para a sala de jantar. Isso é muito raro, né? A não ser que o cara tenha uma peça muito especial, muito não sei o quê, né? Geralmente tem essa peça, bom, vai para a sala de almoço, vai para uma área, não, porque é óbvio que esse novo investimento, esse novo imóvel, geralmente tem um potencial até de expectativa do cliente maior do que o que ele já tem. E aí você acaba propondo 4, 5 luminárias, 6 luminárias através de imagens, e aí você já vai ticando o que o cliente gosta, o que ele não gosta, né? Percebe? Quer dizer, com isso você vai afunilando, né, a questão, vamos dizer, dessa escolha de luminária. E, naturalmente, peças decorativas sempre podem ficar mais para o final. Se ela vai te orientando, né, quer dizer, se o desenvolvimento do projeto e essas apresentações vão te orientando que vai ser uma luminária ou 2 sobre a sala de jantar, se é de 150 watts ou se é de 500 watts, quer dizer, ela já vai te dando orientações de forma para o desenvolvimento da infraestrutura elétrica, ou seja, para você poder passar para frente, né, para quem de direito, poder fazer o desenvolvimento, né, da infraestrutura elétrica e dos comandos, de automação e coisa e tal. E óbvio que a seleção da luminária pode ficar depois, então, um pouco mais tarde. E aí é aquela história, eram 5, 6, 7 modelos que você apresentou, sobraram 3, aí dos 3 o cliente escolhe, né, aí ele vai ver, muitas vezes tem essa coisa de ir na loja, ver, coisa e tal, né? Então funciona um pouco dessa forma.